Fala, meu trader, como é que é? Tudo certo? Então, hoje, dia 20/11, segunda-feira, antes da gente realizar a nossa nova análise semanal, a gente vai estar realizando a nossa revisão da última análise semanal que a gente fez, no caso da semana que iniciou no dia 13 da semana passada. Então, o objetivo desse vídeo de hoje é rever as regiões que a gente definiu aí como regiões de preço importante e que são regiões que possibilitariam bons trades. Então, em todos esses ativos que a gente acompanha aqui no canal da FLFX, a gente vai estar fazendo isso, rever as oportunidades que a gente teve de acordo com a nossa estratégia e as regiões de preço importantes que a gente sempre marca, certo? Esse é o Euro USD. A gente havia definido regiões para venda no euro na região aqui da média de 200 do diário, assim como nas regiões da média de 20 comum do semanal e da média de 20 high do semanal, que são essas regiões aqui das linhas roxas, certo? O euro teve uma movimentação, assim como o euro, todos os ativos que têm o dólar como cotação tiveram aí uma forte movimentação de alta devido notícias do PPI, né, que é o preço de inflação ao produtor, e também de pedidos de desemprego, né, subsídio de desemprego nos Estados Unidos. Então isso fez com que o dólar caísse e o euro, a libra, o ouro, assim como o SP500 e o Bitcoin tivessem boas movimentações de alta. E é isso que a gente vai estar vendo aqui na nossa revisão da análise semanal, certo? Esse é o gráfico diário do euro. Como vocês podem ver, a gente havia definido algumas regiões para compra mais aqui embaixo, porém a semana passada iniciou no dia 13. Se a gente for observar, esse candle é o do dia 13, foi quando iniciou a semana passada. O preço não veio buscar as nossas regiões de compras indicadas, então a semana começa aqui, dia 13, não veio buscar nenhuma das regiões, então a gente não executa a compra e também não executamos nenhuma venda, porque normalmente não opera em momentos de notícia, mas mesmo assim ainda tivemos aí boas oportunidades para venda aqui em cima no euro. Então eu vou pegar essa seta e vou colocar mais para cá, que eram as regiões que a gente havia comentado como regiões de preço importantes para venda no euro. As duas primeiras regiões que foram as da média, a região o preço, né, da média de 20 comum e da 200 do diário não foi respeitada. Se a gente for observar o gráfico aqui, gráfico de H4 do euro, esse é o gráfico H4 do euro. A semana começa aqui no dia 13, como vocês podem ver no eixo horizontal, lateralizado. O euro faz o primeiro movimentação para uma movimentação de compra, né? Ele estava em uma tendência de baixa porque esse candle do H4 fechou abaixo da 20 low, porém não deu continuidade na venda e fechou aqui acima da 20 high novamente. Aqui seria uma região para compra, com stop mais aqui embaixo, 600 pontos stop. A notícia veio nesse momento, estourou para cima, jogou o gráfico aí 1.700 pontos para cima em 8 horas, uma movimentação bem forte, onde não permitiu que o gráfico tivesse um alívio para vendas aqui em cima, ou no caso nesses dois primeiros preços que a gente comentou como regiões de venda e preços para venda interessantes. Então o preço acaba passando reto. Aqui nessa situação, em momentos de notícia, além de não operar em momentos de notícia, antes da notícia, só após, não executarem uma venda por toque no preço, porque aqui a gente teve um candle muito forte da H4 e que a tendência do mercado é repetir esse mesmo candle de força. Então, se a gente for observar esse candle aqui pós-notícia no H4, ele tem cerca de 840 pontos de movimentação. Se a gente for ver o próximo candle de H4, também aí 850 pontos de movimentação. Então é normal que em fortes movimentações o mercado repita, né, esse candle de força. Então a gente teve aqui esse candle. Eu não venderia
por conta do euro ter chegado nessas regiões de preço, e sim após a formação de um candlestick ou de um padrão de reversão mais decente. Então aqui não executei vendas, porém quando o preço chega aqui no preço da média de 20 RAI do semanal, o que a gente consegue observar na H4, que aqui sim já seria uma região mais interessante para uma venda. Quando o preço chega nessa região, que é o preço da média de 20 RAI, ele devolve aí cerca de 400 pontos. Aqui sim seria uma região para executar uma venda por preço, ou após o fechamento desse candle de H4 vermelho, que seria uma venda com stop aqui mais para cima, 500 pontos para 400 pontos, né? Eu pensei que ele fosse voltar mais, porém ainda continua aí um movimento de alta, mas aqui sim a gente teve oportunidades para venda no euro, seja pelo toque no preço ou pela formação desse padrão de candlestick de reversão no H4, que foi esse candle aqui. Então após esse fechamento desse candle aqui seria uma venda com stop aqui de 300 pontos, com um gain aí aproximado, né, o take aí de 400. Na verdade o take seria mais na média de 20 comum da H4, porém a partir do momento que ele cai, a gente tiraria o risco, deixaria rolar, chegasse aqui, fechava parcial ou fechava a posição inteira, e após isso o preço vem buscar a média de 9, respeita a média de 9, vem no preço da média de 20 raio do semanal novamente, devolve, e iniciou essa semana já rompendo para cima. A gente havia indicado aí na semana passada regiões para vendas aqui nessa faixa de preço do euro, que é o topo de fechamento aqui desse mensal. Então continua sendo uma região interessante para venda. Vamos ficar de olho para vendas no euro USD nessa faixa de preço, ou nas regiões que a gente tem aí importantes mais lá para cima também. Então, esse foi a movimentação do euro USD na semana passada. Uma compra muito difícil de pegar, uma venda aí talvez mais interessante nessa região aqui de preço da 20 RAI do semanal. E aí sim seria aqui um trade interessante na semana, certo? Para o euro. Então foi isso para o euro. Para a Libra, a gente também for observar aqui o gráfico diário da Libra. Nós temos a Libra iniciando a semana aqui no dia 13. Não venho buscar as regiões de compra que a gente comentou na nossa análise semanal. E se a gente for observar agora o mesmo ativo no H4, ele fez um movimento semelhante ao Euro USD. Assim que fecha acima da 20 RAI do H4 e sai a notícia, ele dá uma pancada para cima, dois candles de força de tamanhos semelhantes, aqui na Libra um pouco maior, 990 pontos, mais um aqui de 930, e assim também como no euro, a Libra não respeitou de primeiro momento a média de 200 do diário, que estava aqui em cima. Vou até marcar o preço dela novamente. Ela devia estar aqui nessa faixa aqui de preço. Então se a gente for observar na H4, a gente também havia marcado regiões para venda na Libra aqui nessa região da 20 low no semanal e no último topo do diário, que era esse daqui. Então a gente tinha essa venda aqui indicada. Regiões, né, não era uma venda indicada, e sim regiões para procura de vendas. Então aqui uma faixa de preço interessante para venda. Porém, como a notícia saiu muito forte, acabou passando nesse nível de preço, mas acabou devolvendo também depois, né, para ele. Então o que aconteceu na Libra? Ela veio buscar o preço aí da 20 comum do semanal. Então a Libra vem, passa essas regiões de preço que a gente indicou para venda. Não venderia aqui também por preço, por conta de ser um momento de notícias, e sim venderia na formação de padrões de candlestick de reversão, que foi nesse caso aqui. A Libra, após a notícia, faz esse movimento aí muito forte de alta, 1.900 pontos. Quando chega próximo aqui a região que a gente comentou também como uma região de preço importante, que é a média de 20 comum do semanal, que é essa média de 20 aqui comum do semanal,
o preço rejeita, faz um candle de H4 de reversão, e aqui sim seria nosso primeiro trade no GBP/USD, candle de H4 formado, venda aqui, stop aí 500 pontos ou um pouco mais curto nesse topo aqui, 300, 400, 500 pontos seria um stop aceitável para uma possibilidade de ganho aí de 1000 pontos. Então quem botou um stop de 500 aqui, que seria bem lógico, teve uma oportunidade de um trade de 1 para 2, então o preço rejeita na média de 20 comum do semanal e vem buscar a média de 20 comum do H4. Então a faixa de preço, e que após uma forte movimentação dessa o preço tende a corrigir. Então essa região aqui sim é uma região interessante para venda. Veio buscar a média de 20 comum do H4, depois devolveu, trabalhando novamente nessa faixa de preço. Possa ser que venha novamente testar as regiões mais embaixo, vai depender do cenário do dólar, mas nós ainda temos aqui regiões para vendas na Libra, na média de 20 RAI do semanal, que está aqui, certo? Então a Libra, foi essa movimentação da Libra na semana, assim como no euro nós tivemos uma oportunidade de venda no euro na 20 RAI do semanal. Já na Libra a oportunidade de venda foi na 20 comum do semanal, mas no mesmo padrão do euro, vindo buscar a média de 20. Então essa foi a movimentação da Libra. Lembrando que a gente tem regiões aí mais para cima, interessantes para venda, que a gente marcou aí desde o dia 13, certo? Então não seria nada estranho que a Libra pudesse vir buscar essas regiões ainda aqui em cima. Então essa foi a movimentação da Libra. No ouro, nós havíamos indicado regiões para compra mais aqui embaixo. A gente vai ver no gráfico diário. O dia 13 começa aqui. Cadê o dia 13? Dia 13 começa aqui, com o preço já muito próximo à média de 200. Então a média de 200 é uma média que é muito respeitada. O preço, a semana já começou aqui, né? No próximo ao preço da 200, e o ouro faz um movimento direcional na semana. Esse é o gráfico diário. A gente havia indicado algumas regiões para venda no ouro no diário, que eram a região aqui da média de 20, a média de 20 low do diário, que é essa média aqui. Então ela estava mais aqui embaixo. Aqui era uma região de venda que a gente comentou, assim como uma região de venda aqui também nesse fechamento aqui nessa média de semanal, né? É a média de 20 RAI do semanal. Ela já subiu, agora ela se encontra aqui, mas ela estava aqui antes. Então a gente havia indicado esses dois preços para venda na Libra ou no ouro, aqui e aqui. Assim como a gente também indicou vendas no ouro na 20 comum do diário, que estava mais aqui embaixo e já subiu. Ela está aqui, ela estava aqui embaixo, certo? Vou manter ela aqui onde ela estava o preço e vou pegar a seta e vou jogar para cá. Na verdade vou manter elas aqui mesmo, que é onde a gente estava indicando. Não, vou botar ela aqui, que é onde a seta indicava o preço interessante para a gente procurar vendas, certo? E se a gente for observar aí a movimentação do ouro desde o dia que ele abriu a semana, foi aqui no dia 13. Então o dia 13 começa aqui, ele estava próximo à média de 200 do diário, como a gente já viu aqui. Vou botar a linha horizontal para facilitar a visualização. Então a gente vem procurar aqui. A semana do dia 13 começa aqui. E ele já estava próximo a 200, faz um movimento direcional. A gente tem o auxílio das notícias também. Fecha acima da 20 RAI. Ele fecha acima da 20 RAI. E, enfim, não acabou... respeitou, né, o toque do preço aqui na 20 comum do diário, que era esse preço aqui. Porém, um trade já de final de dia, não tão interessante, mas o preço ainda trabalhou algum tempo aqui nessa região da média de 20 comum no diário. Depois disso ele dá continuidade no movimento de alta, vem buscar a média
de 20 RAI do diário, que estava aqui embaixo, já subiu, agora ela está mais aqui em cima. E a gente também tinha indicações de venda aqui nessa região de preço do semanal aqui. Então o ouro, a movimentação do ouro foi essa, foi direcional para cima. Não tivemos tantas vendas interessantes aqui nas médias de 20 do diário, porém a melhor venda se deu aqui nessa região do mensal, que foi o preço de fechamento aqui do mensal. Então é o preço que a gente indicou aqui como importante. E quando ele trisca nessa região de preço, se a gente for ver no H1, a partir do primeiro momento que ele inicia esse movimento de alta aqui durante o início da semana e chega na nossa região indicada aqui do mensal, aí sim, aqui sim seria a melhor venda possível, ou pelo toque ou pela formação do padrão de candlestick no H1. Normalmente a gente utiliza o H1 e o H4, porém o H4 a venda já seria muito mais aqui embaixo. No H1 a venda foi aqui, então a gente tem o preço do ouro chegando no fechamento do mensal, rejeição do preço, primeira venda a partir do fechamento desse candle de H1. Então seria uma venda aqui, com stop aí de 1.000 pontos para cima, possibilidade de ganho de 2.000 pontos, então um trade de 1 para 2 também. Então essa foi a movimentação do ouro, movimentação direcional, onde as melhores regiões para vendas foram aqui, não nas regiões do diário, mas sim no preço de fechamento do mensal aqui em cima já. Beleza? Então esse foi o ouro. A gente vai ver aqui o SDCAD. O SDCAD que iniciou a semana aqui no dia 13, né? Vamos procurar aqui o dia 13 aqui. A gente já havia, né, desde a semana retrasada indicado regiões de preços interessantes dentro do SDCAD nessa faixa de preço aqui do semanal, que foi onde a gente indicou a seta, nessa região de preço aqui também de fechamento do mensal do SDCAD, região de preço importante. Então a gente tem as setas indicando esses preços de fechamento do semanal e do mensal. Se a gente for ver do diário, no H4 no caso, essa é a movimentação do SDCAD. Na semana retrasada ele vem testar esse preço do semanal, rejeita, vem na média de 200, devolve, vem buscar aqui a região do semanal que a gente comentou como uma região de venda interessante. E após a notícia, fez esse candle forte para baixo no H4, aqui seria uma primeira venda, com stop aí de 1.000 pontos, tentando buscar 1.000 pontos também de gain. Se a gente for ver no H1, talvez a gente tenha uma entrada mais antecipada, a gente podia ter pego melhores oportunidades, mas na verdade não. O candle de H1 depois da notícia fechou bem forte para baixo, praticamente no nível de venda também do H4, aqui embaixo. Então, isso foi a movimentação do SDCAD durante a semana. A melhor venda realmente aconteceu nessas regiões aqui que a gente comentou para venda, faixa de preço aqui. Então, essa foi a movimentação do SDCAD, uma movimentação direcional de queda por ativo, onde a melhor venda ficou na região aqui do semanal, preço de fechamento do semanal, que foi esse preço aqui. Quem estava ligado poderia ter vendido no preço, porém antes de notícia é complicado, sempre melhor operar depois da notícia. Então a melhor venda seria aqui, porque com a notícia o preço poderia vir buscar aqui ainda, então a melhor venda seria aqui, mas depois da notícia a melhor venda é aqui, até porque o preço fechou abaixo da 20 low do diário, do H4, decretando aí uma tendência de queda proativo, vendinha, e foi isso o SDCAD. No STJPY a gente já teve uma movimentação mais brusca de queda, até porque o ativo já vinha numa subida mais forte. Então se a gente for ver, observar aqui no H4, na verdade no diário, o SDCAD, o SDJPY, a gente teve aí a semana passada iniciando no dia 13, onde ele já estava trabalhando próximo às regiões aqui do pavio do mensal, que a gente comentou, que é um preço histórico do SDJPY, que ele poderia estar devolvendo. A gente também indicou vendas aqui no preço fechado, né, de 155, porém, de fato, ele veio respeitar o preço histórico,
com o auxílio das notícias também teve uma movimentação aí mais forte de queda, mas aqui se confirmou, né, uma região de preço interessante para venda. Então quem estava ligado nesse preço poderia ter feito uma venda mais segura no toque do preço aqui, por já estar trabalhando numa região histórica. Porém é sempre melhor operar depois da notícia, mas de fato o SDJPY respeitou essa região que a gente comentou na nossa análise semanal. Quem operou depois da notícia executou essa venda aqui, após o fechamento abaixo da 20 low. Essa seria a venda, com stop aí protegido por esse pavio, esse preço, né, do pavio do mensal. Então um stop aí de 1.500 pontos seria interessante, com a possibilidade aí de 3.000 para baixo. Então também um risco aí de 1 para 2. E foi essa a melhor venda no STJPY. No momento, o STJPY está trabalhando aqui próximo às regiões que a gente comentou para compra, né? Então a gente tem aqui preços interessantes para compra no SDJPY, que a gente vai abordar na nossa nova análise semanal de amanhã. Então aqui o SDJPY tem espaço para buscar até aqui os 145, para depois aqui sim seria uma compra interessante, pegar um repique até aqui. Mas de fato o SDJPY no diário também fechou abaixo da 20 low, o que decreta aí o início de uma tendência de queda para o SDJPY, mas ele pode vir buscar novamente, como a gente já sabe, os preços, né? A melhor aqui é o início da tendência de venda, de queda, porém as melhores regiões para venda ainda continuam nas médias de 20 do diário, então seria interessante aguardar o SDJPY vir buscar novamente essas regiões de preço aqui do diário das médias de 20, para aí sim estar executando uma venda com stop um pouco mais curto e visando ainda o alvo, né, o take, as regiões aqui das médias de 20 do semanal. Beleza? Então, esse foi o nosso USD JPY. A gente teve aí sim oportunidades de venda, né? Como a gente comentou, a gente teve uma oportunidade de venda aqui no pavio do mensal, a gente teve a oportunidade de compra também, de acordo com as médias de 20 comum e low do diário. Se a gente for ver no H4, depois dessa queda, ele ainda respeitou aqui, veio buscar a média. Olha como é interessante. Fechou abaixo da 20 low, tendência de queda. Aqui ele fez um movimento direcional para baixo, também por conta da influência da notícia. Porém, ele vem retestar essa região e onde ele vem buscar novamente, ele vem buscar as regiões das médias de 20, principalmente da 20 high, e depois inicia aí uma nova movimentação de queda. Aqui sim seria um belíssimo trade, quase sem risco, seguindo a nossa estratégia. 3.000 pontos para baixo, passou já da 200, passou da média de 200 da H4, próximo aí às regiões das médias de 20 do semanal. Então seria comum ver o SDJPY caindo um pouquinho mais e voltar para testar novamente a 200 do H4, beleza? Ou as médias de 20 do diário aqui em cima, como a gente comentou também. Então isso foi a movimentação do SDJPY. A gente vai agora para o SP500. A gente havia indicado regiões para vendas no SP500 aqui nas médias de 20 comum do semanal, na 20 high do semanal, nessa região de topo aqui do diário, e também agora na região de topo do semanal, onde o preço está chegando próximo. O SP500 movimentou aí bem forte. Então, se a gente for ver, a gente teve o início da semana aqui, dia 13, havíamos indicado compras aqui embaixo. O preço não veio buscar, o ativo não veio buscar essas regiões para compra. Com a notícia, explodiu para cima, acabou passando na nossa primeira região de venda, que foi aqui, a 20 high. E, enfim, acabou não possibilitando boas vendas nas regiões. Os índices são ativos um pouco mais delicados de operar
não rejeitam muito, na verdade rejeitam, mas não é igual às moedas, né? Ou fora, as moedas, o mercado de câmbio é um índice, então o índice ele é um pouco mais travado. Como a gente viu, o euro e a libra devolveram bastante depois de chegar nessas regiões. Já o SP500 continua em uma forte movimentação de alta, mas a gente ainda tem regiões para vendas aqui que a gente indicou na semana passada e também temos regiões aí mais para venda em cima, principalmente nessa região de preço aqui de fechamento do mensal, que eu acredito ser o preço histórico aí também do SP500, beleza? Então esse foi o SP500 na semana passada. Não tivemos aí oportunidades de venda. Na verdade tivemos, mas não interessantes, né? No caso, quando o preço toca aqui, nessa região de venda, a gente teve aí, alguns pontinhos, né, interessantes para pegar, mas enfim, muito obrigado essa região. Enfim, e regiões para compra não foram acionadas, as vendas, algumas regiões foram acionadas, mas a melhor venda ficou para aqui, mesmo assim não foi tão interessante. Então o SP500 não foi muito bacana para operar na ponta da venda e também acho que durante a notícia também não é interessante. Beleza? E aqui a gente vai comentar agora sobre o Bitcoin. A gente comentou aí, a semana do Bitcoin começou aqui no dia 13. Na verdade começou aqui no dia... esse é o semanal. Vamos para o diário. A gente começou aqui no dia 13 a semana. Cadê o dia 13? Dia 13 está aqui. Então, dia 13 está aqui. Uma semana aí lateralizada, né? O Bitcoin ficou trabalhando aqui nesse range. Então, a gente tem aqui o dia 13. Vamos marcar aqui com a linha horizontal, com a linha vertical. Dia 13, uma linha horizontal aqui também. Dia 13. Então, a gente teve o início da semana aqui no Bitcoin. Ele vem buscar a média de 20 do diário, depois vai para cima, vai para baixo e ficou lateralizado. Se a gente for ver o gráfico H4, a semana do Bitcoin começou aqui e movimento aí lateralizado nesse range aqui. Já, enfim, acredito que o Bitcoin possa ainda vir buscar as regiões que a gente comentou lá em cima para venda. A gente havia comentado aí boas regiões, várias regiões para venda do Bitcoin, principalmente nos números fechados aí de 40 mil, nas regiões de Fibonacci, de 50 e 61, e nos preços de 45, 50 e 40 mil, regiões aí interessantes para a venda do Bitcoin, que não foram atingidas para venda, e as compras também não foram atingidas, então uma semana aí para ficar de fora do Bitcoin foi a semana passada. Beleza? Então é isso, rapaziada. Uma semana delicada, semana passada, muitas notícias, movimentos bruscos, difíceis de serem pegos. No caso, a gente poderia até tentar ir com o fluxo da notícia, mas eu não gosto muito. Aqui seria uma compra bem delicada, porque a gente já estava trabalhando em regiões aqui do mensal e do semanal. Então, mas ainda mesmo assim ainda tivemos aí regiões a serem aproveitadas de acordo com a nossa análise semanal, que foi essa venda aqui no euro, essa venda aqui na libra. No ouro, a gente teve a oportunidade também de uma venda, porém aqui no preço de fechamento do mensal, né? Esse preço de fechamento do mensal aqui, então a gente teve essa oportunidade de venda no ouro. No SDCAD, a gente teve a oportunidade de venda nessa região que a gente comentou aqui do semanal, onde a venda poderia ter ser feita aqui, mas seria mais interessante aqui, depois dessa movimentação de queda e de fechamento abaixo da 20 low. Então a venda seria mais aqui ou aqui também, como a gente indicou no preço de fechamento. Aqui no STJPY a gente teve aí talvez a melhor oportunidade de trade da semana, no pavio aqui do mensal, do preço histórico. Então quem estava ligado nesse preço pôde ter a oportunidade de pegar aí 4.000 pontos praticamente. SP500, regiões de compra não foram atingidas, as de venda também não entregaram trades interessantes.
assim como no Bitcoin também. Não tivemos aí o ativo vindo buscar as regiões de compra e nem de venda, beleza? Então é isso, rapaziada. Esse foi um pouco da nossa revisão da nossa análise semanal da semana passada. Amanhã eu vou estar subindo uma nova análise semanal para essa semana que vai decorrer. E é isso. Vamos que vamos. Revisão da análise semanal. Tá no ar. Regiões aí que a gente ainda assim, apesar da semana difícil, tivemos aí boas oportunidades. E quem usa a FLFX como estratégia, tem aí possibilidades de leitura de oportunidades mais claras e enfim, e que vão possibilitar aí melhores trades na semana, beleza? É isso, rapaz. A semana está começando, revisão foi feita, fica ligado para que, enfim, você consiga aproveitar as oportunidades que vão surgir essa semana, beleza? Vamos que vamos, tamo junto, se inscreve no canal, compartilha e é isso. Tei, um abraço, tamo junto.